Olá, meninas, boa noite, né? Grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nesse momento especial, para falarmos do amor de Deus, para falarmos dos milagres de Deus, né? Eu sou Iraez Rocha, do Ministério Mulheres que Oram, da 2ª Igreja Batista Cidade dos Funcionários. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar com você essa noite, né? Eu espero que o Espírito Santo possa levar ao seu coração uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. Boa noite, Eveline. Beijo, morrendo de saudades, viu? Então, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Todos nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas, todos nós precisamos que o Espírito Santo possa se manifestar em nós de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, né? E nós estamos aqui buscando a presença desse Deus, buscando a presença desse Deus que é tão superior, mas que ao mesmo tempo ele se fez humano, ele se fez presente, ele se doou, ele derramou o seu sangue, né? Ele padeceu por nós para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos para que nós possamos entrar na presença do Senhor, para que a gente possa adorar esse Deus, para que a gente possa nos colocar diante dele, né? Reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que nós não somos nada, reconhecendo que precisamos dele, que dependemos dele, que necessitamos do milagre dele, né? E essa noite eu quero falar um pouco sobre milagres, né? Sobre milagres, sobre o poder do milagre do Senhor, né? E a palavra de Deus, ela está cheia de milagres. A palavra de Deus tem várias histórias de milagres maravilhosos que o Senhor operou, né? Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós temos vários milagres que o Senhor operou no meio do seu povo, né? Que o Senhor manifestou a sua presença, que o Senhor manifestou a sua glória, que o Senhor se manifestou de diversas maneiras para se revelar ao seu povo, para comunicar ao seu povo que ele era um Deus de poder, que ele era um Deus soberano, que ele era um Deus grandioso, que ele era um Deus maravilhoso e que fora desse Deus não existe salvação. Fora dele não existe salvação, fora dele não existe perdão, fora dele não existe amor, fora dele não existe vida em abundância, né? Se nós queremos ter uma vida de milagres, se nós queremos ter uma vida abundante, se nós queremos andar verdadeiramente na luz, como esse Deus na luz está, né? Que nós possamos nos colocar na presença dele. Boa noite, Teice, né? Estaremos orando pela sua saúde, para que Deus possa manifestar o milagre essa noite aí na sua vida, né? Então, como eu dizia, a Bíblia está repleta de milagres, né? As pragas que destruíram o Egito lá, que o Senhor operou através das mãos de Moisés. A abertura do Mar Vermelho, né? Um milagre tremendo ali. O Senhor fez com que o seu povo atravessasse o mar, passasse com os pés enxutos, né? Ali no meio do mar, fez com que os inimigos do povo de Deus perecesse ali no meio do mar, né? Os milagres que Deus operou no deserto, quando Deus estava na peregrinação, os 40 anos que o povo passou no deserto. Foram 40 anos vivendo e vendo os milagres de Deus, né? Sem falar dos milagres que o Senhor fez através de Jesus, quando Jesus esteve aqui, que Jesus curou os enfermos, que Jesus curou paralíticos, que Jesus ressuscitou mortos, né? Que Jesus salvou ali aquele ladrão ali na cruz. Então, são inúmeros
os exemplos de milagres que nós temos na palavra de Deus. Os milagres que os apóstolos fizeram ali no livro de Atos, né? Quando eles ministravam a palavra de Deus, quando eles falavam do amor de Deus, quando eles curavam também. Então, os milagres, eu quero lhe dizer que os milagres, eles não cessaram. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não cessou. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se o poder de Deus não cessou, os milagres do Senhor também não cessaram, né? Porque ele é o mesmo. E seria possível prever um milagre? Será que a gente tem como prever um milagre de Deus em nossas vidas? Será que existe uma participação humana na realização de um milagre, né? Existe sim, amadas. Existe uma participação humana na realização de um milagre. Porque o milagre, ele é uma resposta de Deus à fé que uma pessoa deposita nele, né? Esse é o milagre. O milagre é quando eu creio que Deus pode fazer algo por mim que está além das minhas forças. E quando aquilo ali acontece, né? Eu posso crer, eu posso saber, posso perceber que não foi eu que fiz, não foi com as minhas forças, mas foi pelo poder sobrenatural de Deus. Então, Deus, ele opera um milagre, mas ele age através de nós para que esse milagre venha a acontecer. Então, nós somos usados, nós somos instrumentos de Deus na operação dos milagres. Você é um instrumento de Deus. Você é um atalaia nas mãos do Senhor, para que Deus possa operar milagres através da sua vida, né? E para que o milagre aconteça, é necessário que eu tenha fé. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível agradar a Deus sem fé. Sabe por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o amam. Então é necessário você crer na existência de Deus e crer que ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que o desejam, daqueles que clamam por ele. Em Hebreus ainda diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu acho tão linda essa passagem. Você espera, né? Firme fundamento das coisas, eu espero algo. E é a prova do que eu não vejo. Eu espero, mas eu ainda não estou vendo, mas eu espero, porque eu confio no poder de Deus. Eu confio que o Deus que eu sirvo, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu penso ou que imagino, segundo o seu poder que opera em nós, a palavra. Tá vendo? Então, o poder de Deus, o milagre, ele é operado em nós e através de nós, pelo poder do Espírito Santo, né? E hoje eu quero compartilhar com você sobre a fé e o milagre, a partir da história de uma mulher que passava por uma adversidade, né? Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, quando diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa,
senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Quero convidar você a orar nesse instante. Deus querido e Deus amado, nesse momento, Senhor, que estamos diante dessa palavra, da tua palavra que é viva, da tua palavra que é poderosa, da tua palavra, Senhor, que é eficaz, que é como uma faca de 2 gumes, Senhor, que penetra até a divisão da alma, osso e medula, e que é apto, ó Deus, para discernir as intenções do coração. E é diante dessa palavra que é vida, que é espírito, que nós nos colocamos. E te pedimos, ó Espírito Santo, o entendimento da tua palavra. Te pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Abra os nossos olhos espirituais para compreendermos a tua palavra nessa noite. E que a tua presença, Senhor, que a tua presença possa inundar o nosso ser. Assim como o teu Espírito se apoderava dos teus profetas, se apoderava de Davi. Pai, nós te pedimos nesse instante que o teu Espírito possa, Senhor, se apoderar de cada um que está nesse instante ouvindo esta palavra. Que teu Espírito possa nos encher com a graça, com a sabedoria e com a unção que nós precisamos, Senhor, para revelar a tua palavra. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém e amém. Né? Então a Bíblia aqui, ela relata a história dessa mulher. Essa mulher que estava ali passando por um momento difícil. Ela havia perdido seu esposo. Agora ela era viúva. Tinha seus filhos, mas o seu esposo, ao falecer, ao morrer, ele tinha deixado ali muitas dívidas. A palavra de Deus diz que ele tinha deixado dívidas, é o que ela relata aqui ao profeta. E então ali vieram os seus credores, os seus cobradores, e iriam levar os seus filhos como escravos para que as dívidas fossem sanadas. E aquela mulher, ela tomou uma atitude, né? Ela resolveu ir até ao profeta, ela resolveu ir até ao homem de Deus. Ela resolveu buscar ajuda naquele que ela sabia que tinha condições de lhe dar uma direção, que tinha condições de lhe dar um conselho concernente com a palavra de Deus. Né? E ali o profeta, ele pergunta para ela, né? Ele encontra com ela e ele pergunta para ela: o que é que eu hei de fazer? O que é que tu queres que eu te faça? Né? Qual é a tua situação? Me diga o que é que você está precisando. Né? E ele ainda complementa: me diz o que é que você tem em casa. E ela vai responder: tua serva nada tem em casa, senão uma botija de azeite. Ela revela ali ao profeta a única coisa que ela tinha, o único recurso que ela tinha naquele momento era uma botija de azeite. Talvez ela pensou: mas o que é que eu posso fazer com uma botija de azeite? Naquela época, o azeite era um bem muito precioso, né? Era algo de valor, era algo muito procurado, era uma especiaria.
mas ela só tinha uma pequena botija. E naquele momento ali, Eliseu, ele dá uma instrução àquela mulher. E ele instrui ela a tomar 2 atitudes. Primeira coisa que Eliseu vai ensinar para ela é: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Ele ainda complementa: vai, mas tu não pede pouco não, tu pede muitos vasos, né? E ele diz ainda, e ele dá mais uma outra instrução: entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Ela foi ao profeta, o profeta deu a instrução, e agora o restante seria por conta dela. Lembra que no início eu falei que o milagre existe, para o milagre acontecer, tem que ter a participação humana, né? E ali ela tinha que fazer a parte dela. Eliseu já havia instruído ela que ela teria que pedir os vasos emprestados aos vizinhos, que depois ela teria que entrar na sua casa, fechar a sua porta e deitar vasos e deitar azeite em todos aqueles vasos, né? Ela precisava dar um passo de fé. E quantas vezes nós precisamos dar um passo de fé? Independente do que eu tenho nas minhas mãos. Talvez para mim o que eu tenho nas minhas mãos é pouco, mas diante dos olhos de Deus é o suficiente para Ele operar o milagre. Talvez o que você tenha nas suas mãos você acha pouco, mas para Deus é o suficiente. Lembra quando Jesus disse: se tiveste fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Uma fé pequenininha, pedireis tudo o que quiseres em meu nome e eu farei. Então o seu pouco, se você colocar na presença de Deus, ele vai ser suficiente para Deus operar o milagre que você está precisando, né? E aquela mulher, ela precisou dar esse passo de fé. E ele ainda tem a segunda instrução, que ele diz: vai, entra na tua casa e fecha a tua porta. E o que é que eu aprendo com isso? Fecha a tua porta. Isso significa entrar no secreto com Deus, entrar no momento de intimidade com Deus, entrar no momento que ali é você e Deus naquela hora, né? É você e o Senhor naquela hora, para que o milagre ele possa acontecer. E ali naquele momento era somente ela, os filhos e as vasilhas que eles conseguiram. E Deus ali para operar o milagre. E Deus para fazer ali o que aquela mulher não conseguia fazer sozinha, né? E isso me faz lembrar ainda a passagem que está lá em Mateus 6, no capítulo 6, versículo 6, quando o Senhor está ensinando as pessoas a orarem, e ele diz que quando você for orar, você entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu Pai, né, que está em oculto, e teu Pai que está em oculto, ele ouvirá a tua oração, né? E por que ele manda entrar no teu aposento, entrar no teu quarto? Porque isso significa intimidade. Quando alguém chega na sua casa, um amigo, um vizinho, você não leva o vizinho para o seu quarto, né? Porque quarto é lugar de intimidade. Você leva ele para a sala, você leva ele para a varanda, né? Mas você não leva uma visita para o seu quarto, porque isso é lugar de intimidade, né? Então ali naquele momento, quando o Senhor fala, entra no teu aposento e fecha a tua porta, porque é um momento do secreto seu com Deus, é um momento que o Espírito de Deus, ele vai se revelar a você de uma maneira poderosa, vai se revelar a você de uma maneira grandiosa, vai se revelar a você como ele nunca se revelou antes, né? Eu quero lhe dizer que o milagre da provisão,
ele acontece no secreto com Deus. Quando você entra em intimidade com Deus, quando você entra verdadeiramente na presença de Deus, quando você se deleita na presença de Deus, quando você se entrega totalmente, quando você diz, Senhor, até aqui eu pude ir, mas agora daqui para frente é contigo, Jesus. Daqui para frente é contigo. A palavra de Deus diz que as coisas possíveis são para os homens, mas as impossíveis são para Deus. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, ore a Deus primeiro e siga as instruções que o Senhor lhe der. E com certeza Ele vai lhe mostrar o caminho. Com certeza Ele vai direcionar até o lugar do milagre. Com certeza Ele vai iluminar os olhos do seu entendimento, Ele vai se revelar a você de uma maneira que você vai receber a provisão de Deus, que você vai receber o milagre que você precisa da parte do Senhor. Né? E no versículo 6, ele diz assim, sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Olha que coisa tremenda. Enquanto ela tinha vasilha para encher, o azeite não cessava. Quanto mais ela colocava azeite nas vasilhas, mais havia multiplicação. E o azeite só cessou quando não tinha mais vasilhas. Quando não tinha mais vasilhas disponíveis. Né? E o azeite, na palavra do Senhor, ele representa a presença de Deus. Né? E nós somos esse vaso, nós somos essa vasilha que o Senhor quer nos encher com a sua presença, para que pelas nossas vidas nós possamos ser instrumentos de milagres para alcançar outras vidas. Né? Então o Senhor, ele quer nos encher com esse azeite. Mas assim como ali ela precisaria de ter mais vasilhas disponíveis para ter mais azeite, nós precisamos estar disponíveis na presença de Deus. Nós precisamos estar com os nossos corações envoltos com a presença de Deus. Nós precisamos estar famintos dessa presença, né? Nós precisamos estar sedentos, como o salmista dizia, assim como a coça anseia pelas fontes das águas. A minha alma tem sede de ti, a minha alma anseia por ti. Então nós devemos ter essa sede de ser cheios da presença de Deus, porque quando nós somos cheios da presença de Deus, nós passamos até por momentos difíceis. Nós passamos por adversidades, né? Nós passamos por tribulação, mas é como o apóstolo Paulo dizia, né? Posso até ser atribulado, mas jamais serei destruído, jamais serei vencido, né? Posso passar por todas as coisas. Posso ter fome, posso ter riqueza, posso ter o que tiver. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando eu estou cheio da presença de Deus, né? O mar pode se embravecer, as ondas podem rugirem, né? Os ventos podem serem fortes, mas a minha casa ela vai estar firmada no Senhor. E se a minha casa estiver firmada no Senhor, não vai ter tempestade que derrube, porque ela está alicerçada na rocha, que é o poderoso Deus, que é o Senhor dos exércitos. Né? E no versículo 7, depois que ela encheu todas as vasilhas, ela vai novamente até o homem de Deus, ele lhe dá mais uma instrução. Ele diz assim, ó, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, né? Ele diz, ó, encheu as vasilhas, não tem mais vasilhas para encher, então agora vai e vende o que tu conseguiu, paga a dívida e o que sobrar tu vai viver. Ou seja, ela tinha tanto azeite, que é o que ela venderia ali, daria para pagar a dívida dela, e ela ainda iria viver do resto com os seus filhos. E o que é que eu aprendo aqui? Que até o resto com Deus, ele é abundante.
até o resto que sobrou ali, com Deus, com a presença de Deus, ele é abundante. Sabe por quê? Porque com Deus eu não tenho falta alguma. Ele é o meu provedor. Ele é aquele que me sustenta, né? Ele é aquele que faz com que haja provisão no deserto, haja produtividade no deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Isso também me faz lembrar a história da viúva de Sarepta, quando o Senhor, ele diz para Elias ali está fugindo de Jezabel e o Senhor conduz ele até a casa daquela viúva para que ele venha ser sustentado pela viúva. E quando Elias chega ali na casa daquela viúva, né, ele pede água, ela lhe dá e depois ele vai e faz um pedido a ela para que ela possa fazer um bolo para ele. Naquela época era uma época de sequidão, eles estavam há 3 anos que não chovia, Elias tinha orado e a chuva não descia, né? Porque Deus ali estava se revelando no meio daquele povo. Então aquela viúva, ela olha para Elias e diz: meu Senhor, eu não tenho como fazer um bolo para ti, porque o que eu tenho aqui só dá para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer. E Elias também faz a mesma pergunta que Eliseu fez àquela mulher, né? Elias faz a essa viúva. E ele pergunta: o que é que tu tens aí? E ela diz: eu só tenho um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Né? E ali Elias, ele lança uma palavra profética sobre a vida daquela mulher, né? Ele lança uma palavra de bênção, uma palavra de milagre, e ele diz assim, ó: a farinha da panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Né? Até o dia que o Senhor der a chuva. Olha, mulher, faz o bolo, obedece a palavra, porque até o dia que Deus libere as janelas do céu, até o dia que Deus derrame as bênçãos de chuva sobre essa terra, tu não vai ter falta de azeite, tu não vai ter falta de farinha. Tu não vai ter falta da presença de Deus e nem tu vai ter falta do teu alimento, do que tu precisa para sobreviver. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel na sua palavra, né? Tem um louvor que canta assim: Deus é fiel a mim. Eu discordo, Deus, ele não é fiel a mim, ele é fiel à promessa dele, ele é fiel à palavra dele, porque a palavra dele não volta vazia. Ele diz que a minha palavra, ó, ela vai cumprir o propósito para o qual eu enviei, para o qual designei. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, mas ele é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a mim nem a você, não. É a palavra dele, é aquilo que ele prometeu, é a promessa dele, né? Agora, nós devemos buscar ser fiéis a Deus, né? Nós devemos buscar ser tementes a Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus, se chegar mais a ele, né? E reconhecer quem ele é em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela fez conforme a palavra de Elias. Ela foi lá, ela fez o bolo, ela deu para Elias. E o Senhor diz ali na palavra que realmente não faltou o azeite e não faltou a farinha. Sabe por quê? Porque ela foi obediente à voz de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque nós estamos passando por privações, por necessidades. Mas eu lhe pergunto, você tem sido fiel à voz de Deus? Você tem escutado? Você tem obedecido aquilo que o Senhor tem mandado você fazer? Você tem discernido a voz de Deus quando você está no meio da luta, quando você está no meio da tribulação? Você tem discernido as instruções que o Espírito Santo tem dado a você?
Ou você tem tentado agir com as suas próprias forças, né? Do seu jeitinho brasileiro, com a força do seu braço. Porque às vezes nós queremos um milagre, mas nós queremos o milagre pela força do nosso braço, né? Mas o Senhor não nos diz isso, que é pela força do nosso braço, né? É pela força dele, é pela mão poderosa dele, é pelo poder dele, é pela a misericórdia dele, é pela graça dele, é pelo amor dele, é pelo Espírito dele, é tudo por ele e para ele, né? Não é por nós mesmos. O Senhor diz lá no livro de João, se eu não me engano, capítulo 14 ou 15, quando o Senhor diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos, né? Se vocês estiverem arraigados em mim e as minhas palavras em vós, vocês darão muitos frutos. Olha que palavra tremenda. Eu sou apenas um ramo, eu não posso fazer nada. Esse negócio do porque eu quero, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu subi, porque eu desci, porque eu orei, Deus fez porque eu. Deus não fez nada por causa de você, não. Ele fez pelo poder da palavra dele, pela unção do Espírito Santo. Você foi apenas um instrumento. E louve a Deus por ter sido esse instrumento. Porque ele pode usar qualquer um que ele queira, né? Então, nada é por nós. A palavra diz que tudo é por ele e para ele. E sem ele, nada subsiste. É pelo poder do Senhor. Nós não somos nada. A palavra de Deus diz: sem ele, nada podeis fazer. Nós não podemos nada se não for pelo Espírito de Deus. Se não for pela vontade de Deus. Então, tira o eu, né? Tira esse negócio do eu, que eu fiz, que eu falei, que eu preguei, que eu ensinei, que eu orei. Tire isso da sua vida, amada, né? Porque não é você, é o Espírito Santo que faz. A obra quem faz é o Senhor. Nós não temos poder de fazer obra nenhuma. A única coisa que a gente vai fazer, sabe o que? É a passagem que diz assim, ó: abre a tua boca e eu a encherei. A única coisa que a gente vai fazer é isso, é ter o trabalho de abrir a boca, porque o resto quem faz é o Espírito Santo. É a presença dele, é a unção dele, é o Espírito dele. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo agindo em nós e através de nós, né? Mas é pelo Espírito de Deus, não é por nós. E aquela mulher, ela fez conforme a palavra de Elias, né? E ali ela recebeu a provisão do Senhor. Ela recebeu, né? E aqui eu quero citar alguns exemplos da palavra de Deus que mostram que Deus usa aquilo que nós temos em nossas mãos. A honra é dele, isso mesmo, Lerca. A honra é do Senhor, a glória é para ele. Ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é para ele, a honra é para ele, o louvor é para ele, a majestade é para ele, porque ele é soberano, ele é grandioso e nós não somos nada diante dele. Aprove a Deus que nós ainda somos alcançados pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, né? Aprove a Deus isso. Então ali a palavra de Deus, ela ainda nos ensina tantos outros sinais, tantas maravilhas, pessoas que operaram milagres com aquilo que elas tinham nas mãos. Moisés, ele tinha apenas uma vara, mas com aquela vara ele operou milagres ali no meio do Egito. Com aquela vara ele abriu o mar vermelho. Com aquela vara ele fez a água sair da rocha, né? Porque ele usou o que ele tinha nas mãos. Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que tu tem nas mãos? Senhor, só tenho uma vara, né? Sansão, ele venceu os midianitas apenas com uma queixada de jumento. A palavra de Deus diz que com uma queixada de jumento, ele derrotou mais de 1000 homens, né? Davi, ele derrotou Golias apenas com uma pedrinha. A palavra de Deus diz que ele tinha 5 pedrinhas ali, mas ele só precisou de uma
para derrotar Golias. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos discernindo a voz de Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus, Ele opera em nossas vidas com aquilo que nós temos em nossas mãos. Ele faz assim, né? Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 3 até o 21, nós vimos ali a história da multiplicação dos pães, né? Tem ali a multiplicação dos pães. E ali Jesus, quando ele pergunta o que nós temos aqui, o apóstolo chega e diz assim: Senhor, nós só temos apenas 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Nada mais do que isso. E o que é isso diante de uma multidão? 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor, ele pegou ali aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, ele rendeu graças. E a palavra de Deus diz que aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão. 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão, né? E o que eu quero lhe dizer essa noite é que quando você entrega por fé o que você tem nas suas mãos ao Senhor, Ele opera o milagre. Quando você entrega por fé aquilo que você tem nas suas mãos, Ele opera um milagre, né? Mas é preciso você crer, é preciso você buscar, é preciso você discernir a voz de Deus, é preciso você entender os propósitos de Deus naquela situação, porque existem situações que o Senhor quer nos ensinar, existem situações que o Senhor quer nos moldar, existem situações que o Senhor quer nos lapidar. Nós somos o vaso e Ele é o oleiro. Você pode crer nisso, que você é apenas o vaso, mas Ele é que é o oleiro. E o oleiro, ele faz o vaso conforme o desejo do coração dele, é conforme a vontade dele. E quando o oleiro, ele está ali moldando aquele vaso, se algo ficar estranho, se algo ficar rachado, se algo ficar defeituoso, ele vai destruir aquele vaso e vai fazer um novo vaso, né? E nós somos os vasos nas mãos do oleiro, e o nosso oleiro é Jesus, né? Ele que nos lapida, Ele que nos ensina, Ele que nos molda, Ele que nos faz entender os propósitos, é Ele, somente Ele. A palavra de Deus diz que não há salvação fora dele, não há paz fora dele, não há entendimento fora dele, não há, porque tudo é por ele e para ele, né? Então, se você está precisando de um milagre, diga para Deus o que é que você tem aí na sua casa. Senhor, eu não tenho nada material, Jesus. Eita Deus, aleluia. Senhor, eu não tenho nada material, a minha despensa aqui está até vazia, Jesus, né? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que você tem voz. Você tem voz. Então, se você não tem nada material para apresentar ao Senhor, apresente a sua voz em clamor, apresente a sua voz em oração, apresente a sua voz em súplicas, porque a palavra de Deus diz que todas as nossas petições sejam conhecidas diante do Pai com súplicas e ações de graça. Senhor, não tenho nada, Jesus. Você tem o Filho, você tem o Pai, você tem o Espírito Santo. Você tem a promessa de salvação, você tem a promessa de uma vida abundante, você tem a promessa de restauração, você tem. Nunca diga que você não tem nada, né? Você tem, porque você foi chamada para ser filha de Deus. Olha que dom maravilhoso o Senhor nos deu. Ele diz assim, né? Que todos quantos creram, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Você não é órfão, você não é indigente, você não é peregrina, né? Você não é rejeitada, você é filha do Deus Altíssimo.
Você é filha do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, do Soberano de Israel, do Deus que criou os céus e a terra, e Ele te fez conforme a sua imagem e semelhança, e Ele colocou dentro de ti o Espírito Santo de Deus, para que você possa conhecer as profundidades de Deus, para que você possa entender quem é esse Deus tão tremendo e tão maravilhoso e tão amoroso, né? Deuteronômio 28 diz assim: todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então as bênçãos virão sobre a sua vida quando você aprender a ouvir a voz de Deus. Irmã Iraês, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Sabe por que às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? Porque nós nos deixamos nos afogar nos mares das adversidades que vêm sobre nós. Sejam dificuldades financeiras, sejam perseguições, sejam calúnias, sejam invejas, sejam mentiras a nosso respeito, seja o que for. Quando a gente se deixa afogar por esse mar, a gente para de ouvir a voz de Deus. Quando a gente começa a dar mais atenção ao que o diabo está fazendo do que aquilo que Deus está fazendo ou que Deus já fez nas nossas vidas, nós deixamos de ouvir a voz de Deus, né? Mas o Senhor hoje, Ele nos convida a buscar, a ouvir a sua voz. Ele nos convida hoje a entrar no secreto com Ele. Entra no secreto com Deus, entra no teu quarto. Pode não ser um quarto, um lugar secreto com Deus, pode ser uma sala. Escolhe um lugar, mas que seja um lugar de intimidade com o Pai. Um lugar onde você vai, nem que você chegue lá e você diga assim: Senhor, eu não sei o que falar, Jesus, mas eu quero ficar aqui quietinha. Senhor, eu quero ficar aqui quietinha nos teus braços, porque eu quero pelo menos ouvir as batidas do teu coração. Eu quero pelo menos, Senhor, sentir o sussurrar do teu respirar, Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero, Senhor, sentir os teus braços me envolvendo, Deus. Eu quero sentir, Senhor, a tua presença enchendo esse lugar, enchendo, Senhor, com a atmosfera da tua presença aqui, como ali a nuvem descia, Jesus, como aquela nuvem descia no tabernáculo. A palavra de Deus disse que quando o sacerdote ele entrava ali com aquele incensário, a nuvem cobria tudo. Então eu quero, Senhor, sentir essa nuvem de glória me envolver, Senhor. Eu quero ser cheia, Senhor. Eu quero te ouvir, eu quero te sentir. Eu quero poder sentir, Senhor, o toque do teu Espírito Santo na minha vida, Jesus. Eu quero sentir, Senhor. Eu quero ter experiências sobrenaturais. Hoje nós vivemos um evangelho superficial, porque as pessoas têm medo de mergulhar mais profundo com Deus. Sabe por que tem medo de mergulhar mais profundo? Porque quando a gente mergulha mais fundo, Deus revela quem nós verdadeiramente somos. Quando você mergulha mais fundo com Deus, Ele revela quem você verdadeiramente é. E por isso, muitas vezes, nós temos medo de mergulhar na presença de Deus, de nos despir diante dEle, de reconhecer o nosso pecado, de dizer quem nós somos diante dEle. Sabe por quê? Porque nós queremos viver um evangelho superficial. Um evangelho apenas de palavras, mas o apóstolo Paulo dizia que o evangelho de Deus ele não consistia apenas em palavra, mas ele consistia em poder, e poder pelo Espírito Santo. E eu quero que você saia hoje desse momento crendo que o poder de Deus não cessou.
Ele opera milagres ainda. E Ele vai operar o milagre que você precisa, se você crer, se você buscar, se você se entregar, se você obedecer, se você descer na presença dEle, se você se humilhar, se você reconhecer quem você é, né? Pare de olhar para a vida do outro, né? Pare de olhar para o outro e comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para dentro de você. Comece a reconhecer quem você é. Mergulhe entre águas mais profundas com Deus. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero viver experiências contigo, experiências sobrenaturais, Senhor. Eu quero, Jesus. Eu quero, Senhor. E eu tenho buscado nesse tempo. Nesse tempo de retiro espiritual, eu tenho buscado, Senhor, eu não quero mais viver um evangelho superficial. Eu não quero viver um evangelho de oba-oba, Senhor. Eu não quero viver, Senhor, um culto de senta e volta para casa do mesmo jeito. Não, Senhor. Eu quero te sentir, eu quero me envolver nos teus braços, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver o teu operar, eu quero ver o teu agir, Senhor. Eu quero transbordar com a tua presença, Deus. Assim como aquela mulher, ela conseguiu fazer com que aqueles vasos transbordassem de azeite, ela conseguiu viver do resto. Senhor, eu quero transbordar da tua presença. A palavra de Deus diz que aquele que crê nele, rios, ele não fala riacho, ele não fala lagoa, ele fala rios de águas vivas correrão do seu ventre. E o Senhor, Ele quer derramar esse rio de águas vivas sobre as nossas vidas. Esse rio que purifica, esse rio que limpa, esse rio que cura, esse rio que sara, esse rio que traz prosperidade. Você já viu algo que está na beira do rio ser seco? Não. Tudo que está à margem de um rio, ele é próspero, ele tem vida, ele é verde. Ele tem vigor. E se você estiver vivendo as margens, eu não vou nem dizer as margens, porque Deus não quer que a gente viva nas margens, não. Deus, Ele quer que a gente mergulhe fundo. E se você estiver mergulhando fundo no rio das águas do Senhor, meu irmão, eu vou te dizer, Satanás não vai ter poder nenhum sobre a sua vida. Homem nenhum vai ter poder nenhum sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o que vai reger a tua vida é o Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito. É pela glória de Deus, é pela vontade de Deus. Então não tenha medo de mergulhar mais fundo com Deus. Não tenha medo de investir tempo lendo a palavra do Senhor. Investir tempo em oração, investir tempo em jejum. Busque, se consagre, se derrame na presença de Deus. Porque a salvação, ela é de graça. A salvação, ela acontece quando nós aceitamos Jesus. Mas nós precisamos buscar o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. É tomado por esforço. E esse esforço é eu me consagrar, eu buscar, eu perdoar, eu amar, eu tentar viver na palavra. Porque o Senhor diz, sabe o quê? Que aquele que diz que anda com Deus, né? Aquele que diz que anda com Deus deve andar na luz, como o Senhor na luz está. Então, que a gente possa buscar andar na luz, que a gente possa buscar mergulhar nos rios de água, das águas mais profundas do Senhor, que nós possamos ouvir a voz dele. E nessa noite, para a gente finalizar, eu quero orar com você. E eu quero orar por você. De modo que o Espírito Santo, ele possa agir na minha vida e na sua vida. Porque todos nós precisamos de um milagre. Se não for um milagre, né, de uma provisão, é um milagre da transformação. É o milagre de tirar de nós, que o Senhor arranque de nós toda a nossa soberba, toda a nossa altivez, todo o nosso orgulho e nos dê um coração humilde e quebrantado na presença dele, né?
A palavra de Deus diz que um coração humilde, um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. E eu creio que Ele não vai desprezar as nossas orações, amém? Que você nesse instante possa fechar os seus olhos. Deus querido e Deus amado, soberano de Israel, nessa hora, Pai, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, Senhor, que nós não somos nada se não for pela Tua presença, Pai. Reconhecendo que nós somos pobres, nus e miseráveis, ó Pai, se estivermos distante de Ti. Mas nessa noite, Deus, eu venho Te pedir, pelas vidas que estão ouvindo esta palavra e por aquelas que ainda vão ouvir, Senhor. Eu venho Te pedir, Senhor, que Tu possas entrar na vida de cada um deles, ó Deus, com um milagre que eles precisam, Senhor. Que Tu possas, Senhor, nesse momento entrar nesses lares, que o Senhor possa entrar com a Tua fumaça de glória, entrar com a Tua presença, entrar, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Pai, porque eu creio e nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus de milagre. A Tua palavra diz que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Deus. Tu não mudaste, Senhor. A Tua palavra diz que Tu és o mesmo, e se Tu és o mesmo, Senhor, os Teus milagres não cessaram. E eu venho Te pedir nessa noite, Pai, aqueles que estão precisando de um milagre de cura, que o Senhor possa enviar nessa hora, Pai, uma palavra de cura sobre aqueles que estão precisando, Senhor, de serem curados, sejam de enfermidades no seu corpo, sejam da sua alma, seja do seu espírito. Libera uma palavra de cura sobre essas vidas nessa noite, ó Pai. Essas vidas que muitas devem estar cativas, oprimidas, cativas do inimigo, Senhor. Que nessa hora, Pai, Tu possa desfazer as obras do diabo sobre essas vidas, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu vieste ao mundo para desfazer as obras do diabo. E eu Te peço, desfaz toda a obra do inimigo sobre essas vidas essa noite, ó Pai. Te peço, Senhor, por aqueles que estão precisando de um milagre de provisão, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão com as suas despensas vazias, que estão, Senhor, sem o pão. Pai, Tu és um Deus de provisão, assim como Tu não deixaste o Teu povo no deserto padecer necessidade, que o Senhor enviou maná dos céus, o Senhor enviou carne, que o Senhor possa enviar, Pai, a provisão sobre estes lares, nessas casas, ó Deus. Te peço, Senhor, pelas aquelas vidas que precisam ser restauradas, que precisam ser renovadas. Senhor, casamentos, ó Pai, que estão passando por dificuldades, e muitas vezes nós pedimos que os casamentos sejam restaurados, mas o que tem que ser restaurado não é o casamento, são as pessoas, ó Pai. Restaura essas pessoas para que elas